ansiosos, sedentários e com sobrepeso. Pesquisa alerta sobre hábitos de jovens de 18 anos a 24 anos. Relatório Covitel aponta que houve aumento de 90% de brasileiros obesos na faixa etária. Jovens são os que comem menos frutas, né? Jovens são os que comem menos frutas, verduras e legumes, e os líderes em tempo de tela, quer dizer, ficar no computador, no celular, na televisão, no videogame. Vamos ver o que diz mais da matéria aqui. Divulgados pelo Covitel 2023, nesta quinta-feira, dia 29 de junho, alertam sobre os hábitos dos brasileiros, sobretudo entre as idades de 18 a 24 anos. Segundo o relatório, 40,3% dos jovens estão com excesso de peso, soma de pessoas com sobrepeso e com obesidade. A obesidade aumentou 90% nesta faixa etária. 90%, meu querido. E de 9% para 17,1%. Que era, no caso, 9% subiu para 17,1%. Os jovens também lideram rankings que não são motivos de orgulho. São os que menos consomem frutas, verduras e legumes e estão no topo dos que usam dispositivos como celulares, tablets ou televisão no caso, por 3 horas ou mais por dia para lazer. O levantamento acho que tem a ver aí 9 mil brasileiros de capitais e cidades do interior das 5 regiões do Brasil, por telefone fixo ou celular, entre janeiro desse ano de 2023 até abril. Essa é a segunda edição do relatório, que tem como objetivo gerar dados sobre os fatores de risco de condições crônicas não transmissíveis. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 40,3% estão com excesso de peso, soma de pessoas com sobrepeso e com obesidade. A obesidade aumentou 90% nessa faixa etária, de 9% a 17,1%. 31,6% já receberam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1% de depressão. Jovens, a gente está falando de jovens de 18 a 24 anos, a gente está falando de pessoas jovens. 31,6% já receberam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1% de depressão. 32,6% relataram episódio de consumo abusivo de álcool, 4 doses ou mais para mulheres e 5 doses ou mais para homens, em uma mesma ocasião. São os que menos consomem frutas, verduras e legumes e os que mais consomem refrigerantes e sucos artificiais. Apenas 36,9% praticam os 150 minutos semanais de atividade física recomendada ou recomendados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. São os líderes em tempo de tela, com 76,1% utilizando dispositivos como celulares, tablets ou televisão, 3 horas ou mais por dia para lazer. 8,2% já tiveram diagnóstico médico de hipertensão arterial, pressão alta. 1.400.000 pessoas, eu estou dizendo jovens de 18 a 24 anos. As consequências da pandemia, que impactou hábitos, diagnósticos e tratamentos, e a constatação
de que os jovens não estão cuidando da saúde como deveriam, acendem uma importante alerta sobre os desafios para os sistemas de saúde que estão por vir. O que significa isso? Que muitos jovens, muitas pessoas vão ficar doentes muito jovens, né? Muito jovens. Vamos ver o que diz mais aqui a matéria. Números gerais. O relatório apresentou os dados gerais dos brasileiros. Os entrevistados responderam perguntas sobre percepção geral de saúde, prática de atividade física, hábitos alimentares, saúde mental e prevalência de hipertensão arterial e diabetes, além de consumo de álcool e tabaco, que é o cigarro. Verduras e legumes. Menos da metade, 45,5%, consome verduras e legumes 5 vezes ou mais na semana. A faixa etária que mais come é a dos mais velhos, com 65 anos ou mais. A porcentagem é similar com as frutas, 41,8%. Novamente, os mais velhos estão no topo, os que mais consomem frutas. A atividade física. Sobre a atividade física, os números não são favoráveis. Exercício físico é fator protetor contra doenças crônicas não transmissíveis. Apenas 31,5% dos brasileiros praticam pelo menos 150 minutos de atividade física, e os homens são mais ativos do que as mulheres. Abre aspas, os baixos níveis de atividade física da população brasileira preocupam muito. A inatividade física causa mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Políticas públicas de promoção da atividade física são urgentes. Pedro Ralial, professor da Universidade Federal de Pelotas e um dos coordenadores do Covitel. Os dados apontam que 12,7% dos brasileiros já receberam um diagnóstico médico de depressão e 26,8% diagnóstico para ansiedade. Em um ponto positivo, quase 60% dos entrevistados disseram que dormem o tempo recomendado para a sua idade e tem um sono de qualidade. Pelo menos isso, né? O Covitel, inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, foi desenvolvido pelo Vital Strategies, nome difícil, Organização Global de Saúde Pública, e pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, a partir da articulação e financiamento da Humane e apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Tá aí, gente. Olha que coisa interessante e grave. Ansiosos, sedentários e com sobrepeso. Pesquisa alerta sobre hábitos de jovens de 18 a 24 anos. Obesidade, sobrepeso, sedentarismo. Fica muito no celular, muito no notebook, no tablet, no computador, no videogame, na televisão, e não faz exercício físico, não come de forma saudável. Qual será o futuro da juventude? Futuro de uma juventude doente? Ou muito doente? É complicado. Comente aí o que você achou dessa matéria, que eu achei muito interessante para trazer para vocês. Deixe seu like, passa para frente, compartilha. Se inscreva no nosso canal, que a gente sempre traz assuntos interessantes, e acione o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fui!